Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 24 para o 6º ano do ensino fundamental. Hidrografia, né? A água e a hidrografia. Então, vamos ver o que vem a ser essa hidrografia. Por que água e hidrografia? Hidrografia é o ramo da geografia responsável por estudar as águas do planeta Terra. Todas as águas que nós vemos e também a que nós não vemos. Ok? Esse vai ser o objeto do estudo dessa aula. E é importante a gente, quando se propõe a estudar a água, entender alguns fenômenos que acontecem. Estudaremos as porções de água doce que se encontram nos continentes. Entre elas, os rios, as águas subterrâneas, os lagos e as geleiras. Estudaremos também a disponibilidade e as maneiras do uso dessas águas. É interessante, olha, a água doce nós vamos encontrá-la no subsolo, nós vamos encontrar também nas geleiras. Aqui eu estou falando de 2 estados da água, mas nessa aula nós vamos falar de outros estados. Sólido, líquido, geleiras, das águas subterrâneas, nos rios, nos lagos. Mas também nós vamos falar da evaporação que acontece, que quando a água vai subir, esse fenômeno, que é a água no estado gasoso. A água está constantemente passando de um estado para o outro. Sólido, que é o gelo, líquido, que é a água em estado gasoso, e essa transformação e circulação da água, nós vamos chamar de ciclo hidrológico. É o ciclo da água. É muito importante. Tranquilo? E nós vamos ver nesta figura agora que o ciclo da água. Mas tem uma novidade para você. Você vai ver isso aqui agora em 3D. É uma tecnologia nova. Vamos lá, então? Observamos agora em 3D. Vamos mostrar primeiro o relevo, que é importante. Ele tem a sua influência no ciclo, porque nós vemos que, nós vamos para frente na próxima aula, nós vamos ver que as nascentes dos rios, elas acontecem nas partes mais altas e eles correm, nivelam e chegam no oceano. Mas aqui o importante para a gente, nós vamos estar observando o ciclo da água. Olha as águas subterrâneas, essas setinhas azuis, mostra o momento em que as águas dos rios, elas vão evaporar, vão se tornar nuvens e elas vão se precipitar. E é importante, por quê? Porque a precipitação, a chuva, ela pode vir de forma líquida ou em flocos de neve. Então é a água nos seus diversos estados. E nós chamamos de chuva. Nós que moramos em um país tropical, nós falamos de chuva e pensamos só na água em forma líquida. Mas existe também a chuva de neve, que vai acontecer nos países que estão nas zonas temperadas e também nos países que estão nas zonas polar. Não é isso? Então, é muito importante que a gente entenda. E todo esse processo da água passando do estado líquido para o gasoso, para o estado sólido e do estado sólido para o líquido, todo esse processo giratório nós vamos
chamar, assim, do ciclo da água. E aí, gostaram? Vamos dar continuidade à nossa aula, então. Então, pessoal, renovando aqui para a gente, nós podemos observar o ciclo da água, tá? Essa evaporação, quando se trata nas árvores, a transpiração, é isso? E essa condensação, que é a água em estado líquido que vai para o estado gasoso, mas depois nós temos também as precipitações, ok? E nós vimos, foi isso? Que a precipitação ela pode ser na forma líquida, mas também existe a precipitação em flocos de neve. Os nossos rios. E são importantes, não é verdade? Os nossos rios, eles têm de diversas maneiras. Nós podemos observar os rios nas florestas, nas zonas temperadas, nas zonas tropicais, tá? E nós podemos observar rios, inclusive, em parte do ano eles vão estar congelados. São rios que estão nas zonas muito frias, tá? Isso acontece em países da Ásia, é comum isso acontecer em alguns países da Ásia, mas aqui nós vemos um rio, tá? E até, de certa forma, encachoeirado. Não é um rio navegável. Mas nós também temos rios mais calmos, menos caudalosos, né? Que passam por terrenos com menos pedras, né? Menos rochas. Mas também é um rio encachoeirado esse. Percebam aí que a navegação não é tão simples. Mas nós temos rios também dentro das cidades. E é de vital importância entendermos e procurarmos conhecer que próximo às grandes cidades nós vamos encontrar o quê? Um rio. E isso por quê, Eliane? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Por que é tão importante um rio próximo às cidades? A água. Governador Valadares, por exemplo, tem um rio de vital importância para a cidade. Nós vimos, há alguns anos atrás, eu não vou nem dizer vimos, nós sofremos na pele, né? Infelizmente, quando aconteceu aquele acidente, triste acidente, que as águas do Rio Doce ficaram contaminadas. A cidade de Valadares sofreu muito por não poder usar as águas do seu rio. Então, é muito importante os rios dentro das cidades e cuidarmos. Aqui é interessante porque mostra um rio que é navegável. Não é o caso dos rios, da maioria dos rios brasileiros. A maioria dos rios no Brasil são encachoeirados, não são navegáveis. Na Europa, como o relevo que predomina na Europa são as planícies, e aí a gente vê o relevo influenciando no tipo de rio, tá? Os rios da Europa, na sua maioria, são navegáveis. Em geral, as águas dos rios, em geral, as águas de um rio se originam de fontes subterrâneas que afloram do solo, do escoamento superficial de águas da chuva ou do derretimento de geleiras. É importante a gente entender isso. Por que é importante? Que aí nós vamos entender dois conceitos básicos de um rio. Um rio pode ser perene, exemplo de um rio perene, o Rio Doce. O que quer dizer isso, Eliane? Tudo bem, o Rio Doce é um exemplo, mas como que eu posso entender isso? É um rio que mesmo na época das secas, ele não seca totalmente. Por quê?
porque as suas águas se originam de fontes subterrâneas e afloram com o escoamento das águas da chuva. Então, na época da cheia, o rio enche muito. E na época que a gente fala da vazante, da seca, as águas dele diminuem. Mas existe uma reserva subterrânea que não deixa com que ele seque totalmente. Mas no Nordeste do Brasil, por exemplo, nós temos os chamados rios intermitentes. O que é isso? São rios que em épocas de secas muito grandes, eles secam totalmente. Ok? E aqui, por falar dos rios, né, é importante a gente falar dos nossos rios. Mas eu não estou falando aqui do Rio Doce, não. Eu estou falando aqui do nosso grande rio Amazonas. Eliane, um filete desse de água, um pouquinho desse de água, você está falando do rio Amazonas? Que o gigantesco rio Amazonas, ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, do derretimento das geleiras. E aí, na verdade, aqui é uma das nascentes, porque vão se encontrar dois rios, e aí que vai dar o nome de Rio Amazonas. Tá? Aqui, primeiro, olha, a nascente, né, do derretimento das geleiras, e aqui nós temos ele já correndo pelos vales, e aqui eu tenho a nascente do Rio Doce, que é importante demais para a gente. Eu jamais poderia falar de rios sem falar dessa importante bacia hidrográfica para nós. Né? E aqui, essa pedra fala sobre a importância dessa região, da preservação, e vejam bem, o relevo em torno, sempre da parte mais alta para a parte mais baixa. Mais uma vez, né, uma foto da pedra para mostrar bem o lugar aonde nós vamos encontrar essa nascente. E é importante também, porque o Rio Doce, ele surge com o encontro de águas de dois rios. O Rio Doce nasce da confluência, do encontro dos rios Piranga e Carmo, cujas nascentes estão situadas nos municípios Ressaquinha e Ouro Preto, respectivamente, nas serras do Espinhaço e da Mantiqueira, onde as altitudes chegam a 1.200 metros. Os dois rios se encontram na divisa dos municípios, né? Entre Ponte Nova e Santa Cruz do Escalvado. E aí vai nascer o nosso Rio Doce. Então é importante a gente conhecer um pouquinho da história daquilo que está bem próximo da gente. Porque nós estamos falando daquilo que nos serve. Porque a água que abastece as nossas casas, elas vêm de onde? Na sua maioria, ela vem do Rio Doce. Eu sei que hoje já existem outras áreas de captação, mas esse rio é importante para a nossa região. E é importante você conhecer. O curso e volume de águas do rio, tá? O rio sempre corre de áreas de maior altitude para as áreas aonde fica a nascente, para as áreas de menor altitude, onde está a foz ou a embocadura. Na outra aula, nós vamos ter ainda uma outra aula falando sobre esse ciclo, né, da água, sobre a hidrografia, e aí nós vamos ver a importância desse canal por onde descem as águas do rio, por onde passam as águas do rio. E também nós vamos conhecer diferentes tipos de foz. Nós vamos falar dos dois tipos. Quando o rio, ele adentra para o oceano, ok? Que é a sua foz.
E essa foz ela pode ser no oceano, no mar, né? Lago ou mesmo em outro rio. A variação do volume das águas de um rio no período de ano é chamado de regime fluvial. As águas da chuva interferem no regime de um rio. Então, esse regime fluvial foi o que eu falei antes, quando eu falei sobre o Rio Doce. Que o Rio Doce é um rio perene, mas é importante a gente saber que, na época das cheias, por exemplo, no verão, que tem muitas chuvas, o que acontece com o Rio Doce? Suas águas sobem. Não é isso? E às vezes, dependendo da quantidade de chuva, nós temos as enchentes que comumente se fala. Porque a quantidade de água que precipita é muito grande. E aí, o rio, na sua caixa, ele não comporta toda essa água que vem, aí ele transborda. Nós vamos ver ainda sobre isso. E na época da seca, as águas do rio, elas descem bastante. Nas épocas de seca, muitos rios têm seu volume diminuído. E o contrário acontece na estação chuvosa. Tá? Então, isso é o regime fluvial. E aqui nós temos, né, essa caixa do rio. E observemos aqui, isso aqui é o Rio Doce, viu, gente? Olhem bem, quantas praias nós temos. Então, quando você olha para esta paisagem, facilmente você pode detectar que nós estamos na época das secas. Na estação que chove menos. E que estação é essa? É o inverno. Que o nosso inverno é o quê? Temperaturas um pouco mais baixas e seco. Quase sem chuva. Não é verdade? E aqui nós temos uma outra área. Observem que o rio, a quantidade de precipitação foi tão grande que o rio saiu fora da sua caixa. E houve o quê? Um transbordamento, uma enchente. Então, isso aí tem várias razões, mas principal, houve muita chuva. Mas nós podemos observar também construções em áreas que não deveriam estar tão próximas dos rios. A mata ciliar, que muitas das vezes o homem, no afã de construir mais, ele retira essa mata ciliar, tira a proteção natural da caixa do rio também. Tá? Então, nós vimos que esse ciclo do rio, ele ocorre de acordo com o quê? Com o clima. Porque o nosso clima é verão quente e úmido, inverno um pouco mais frio e seco. Ok? É o clima interferindo. No curso, em direção à foz, os rios podem se encontrar e se unir. Nesse caso, o rio principal recebe o nome, recebe as águas de outros rios. E esses rios que desaguam nesse rio principal são chamados de afluentes. Tá certo? E no nosso caso, tá? Aqui é uma foto, mas nós vamos ver essa foto para frente, ok? Tem a nascente, tem os afluentes e tem o rio principal. Mas aqui nós vamos falar sobre a bacia hidrográfica do Rio Doce, que ela é muito importante para a gente. Vamos encontrar Governador Valadares aí no mapa? Encontraram? Então, olha só, a grandeza dessa bacia, a importância dela, e nós temos 9 afluentes no Rio Doce. Tá certo? Rio Suaçuí, Santo Antônio, Piracicaba, Piranga,
Caratinga, Manhuaçu, São José, Guandu, Santa Maria do Doce. É importante você conhecer, tá? E saber a importância desse rio. Até mesmo para podermos preservá-lo. Tá certo? Essa nossa aula, ela vai ficando por aqui. Nós temos as nossas fontes, né, onde retiramos parte do conhecimento que trouxemos para vocês com essa aula. E agora é com você. Tá bom? Estudante, é muito importante. Não fique com dúvidas. Torne o autor da sua história. Você é o principal ator e é o autor também da sua história. Para acessar a nossa plataforma, muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no canto da tela. Acesse também as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED GV. Tchau, tchau, até a próxima.